nos faça habilitados pela presença do Teu Santo Espírito em nós, desenvolver santidade enquanto imitamos a Jesus, enquanto esperamos nele. É nele, no nosso maravilhoso Redentor Jesus Cristo, em quem oramos. Amém. Irmãos, há uma pergunta feita no texto da liturgia que nos norteia. O que virá a ser este menino? Há uma expectativa colocada acerca de João, sobre o que virá a ser este menino. Nós percebemos na leitura que algo maravilhoso acontece. Ali nós vemos o Senhor trazer a um casal de idosos um filho. No meio daquilo, o Senhor calou a boca do seu pai por conta da incredulidade inicial ali. Mas é interessante pensar como é que a Escritura mostra quem é esse Zacarias. Ele fala que este homem, Zacarias, é do turno de Abias, é um sacerdote, sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. A Escritura ainda continua dizendo que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. O que acontece aqui é que este sacerdote, que é colocado aqui por Deus como alguém do seu povo, é colocado alguém por Deus como alguém, veja, é o Espírito Santo de Deus que diz isso sobre ele, irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Fala sobre ele e a sua mulher, eram justos diante de Deus. Lógico, nós não estamos falando aqui de alguém imaculado, mas de alguém que era fiel ao Senhor. E a última informação é que eram estéreis, não tinham filho. Certo momento, o anjo Gabriel chega até este homem, enquanto ele está no trabalho comum do seu sacerdócio, do seu serviço, e ele, vendo aquele anjo, anuncia-se a vinda do seu filho. Ele mostra um pouco dessa incredulidade, porém o que o texto nos diz é que o Senhor ouviu a oração que vocês faziam. O Senhor ouviu as vossas orações. E o Senhor, então, atendeu a esta oração, trazendo agora, a sua esposa trará à luz um filho. E este será aquele que encaminhará as veredas do Senhor. Ele anunciará a vinda do Redentor. E a partir daquilo, como um marco por conta da incredulidade, o Senhor faz com que Zacarias fique mudo. Depois de um tempo, nós não sabemos exatamente quanto, mas após ele Isabel ter dado à luz, eles vão então cumprir a lei do Senhor. Diz o versículo 27, Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, teve um filho. Vemos aqui que eles vão até a casa. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Vemos aqui que eles estão cumprindo o rito do Senhor para com aquele menino. Perguntam qual nome se dará, e Isabel responde, João. Porém, havia uma questão aqui a ser sanada. Um milagre daquele demandava talvez uma grande homenagem, e eu caí nessa, né? Zacarias foi chamado, por que você não bota o nome do seu filho de Zacarias Júnior, ou Zacarias Filho? Eu botei o meu de Pedro Filho, né? Podia ter ouvido aqui outra orientação. E ela diz, de modo nenhum, ele se chamará João. O povo atônito vai até o pai,
e pergunta a ele: e aí, vai ser isso mesmo? Tu tem uma oportunidade clara de colocar no CPF desse menino Zacarias filho, e tu vai perder? Aí ele diz: é João, vai ser João. Pega a tabuinha, escreve e diz: é João o nome do menino. E o que nós percebemos agora é que após um tempo de silêncio, as palavras que vêm diretamente da garganta daquele homem são palavras de louvor ao Senhor. É sobre o conteúdo dessas palavras presas na sua garganta que nós vamos trabalhar nessa manhã, sobre o seguinte tema: esperança no Filho. Esperança no Filho. Versículo 67 diz: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito, profetizou, dizendo... Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, e aí então ele afirma o que vem a afirmar. Em primeiro lugar, do versículo 68 ao 75, nós vamos perceber que a esperança no Filho descansa na realidade, não no seu, mas no Filho de Deus. Percebemos aqui a esperança no Filho de Deus sendo colocada para fora da boca deste homem. Diz assim a palavra: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de nos conceder, ou de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Meus irmãos, aqui no texto a gente vê várias vírgulas e pausas do texto, que eu até tentei ocultar. Isso porque, quando nós olhamos para o original, o que nós percebemos aqui é Zacarias falando isso tudo de uma vez. Parece que de fato está entalado na sua garganta, aquela garganta silenciada há um tempo, solta tudo o que quer expressar nesse cântico, a ponto de que não vemos essa pausa. Parece que agora liberaram a boca, e agora ele vai falar tudo que está lá, entalado. Não sei se você, às vezes por um motivo ruim, torpe, por vingança, acontece alguma coisa que você avisou. Às vezes os pais, não por vingança, tá? Mas fazem assim, né? O filho vai lá e diz: ó, não faz isso aí. O filho vai lá e faz, aí o pai já ajeita aqui a roupa e diz: eu não avisei que isso ia dar errado. Abre a boca e começa a falar os quilômetros que ele queria falar, que estava entalado aqui, desde o momento que ele disse: não faz isso, e você teimou. Parece que a garganta dele estava entalada com essas coisas, então ele expressa de uma vez só. E o que nós observamos então nesse cântico entalado, nessas palavras presas, é que ele observa a obra plena de Cristo, prometida desde o começo do mundo, desde quando Adão e Eva pecaram. E aí o Senhor prometeu que viria o filho daquela mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Ele percebe todo esse contexto, e assim então ele louva ao Senhor. O conteúdo da sua palavra começa: bendito seja o Senhor. Deus seja louvado. É o louvor ao Senhor que sai da boca do seu servo. Ele então mostra o quanto esse Deus é um Deus gracioso, que os adota e os abençoa, dizendo que este Deus é um Deus de Israel. É um Deus que faz pacto com esse povo, que os adota para si, os fazendo filhos de Deus. E a marca daquilo é porque nos visitou e redimiu o seu povo, suscitando plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo.
O que ele observa aqui é que aquilo que está vindo após o seu filho, vindo do ventre de Maria, aquilo que Deus havia prometido, ele diz agora: o Senhor visitou o seu povo. Uma das expressões que eu mais gosto da história da igreja é pensar no tempo em que Jesus veio como a plenitude dos tempos. Você já pensou por que esse tempo é chamado de plenitude dos tempos? É exatamente porque Deus orquestrou de forma maravilhosa que naquele tempo viesse o Senhor. Existiam várias questões que contribuíram para a divulgação do Evangelho, para a vinda de Cristo, que nós podemos estudar quando pensamos sobre a plenitude dos tempos. Mas algumas delas, por exemplo, existia uma língua que era conhecida por todo o Império Romano. Existiam as estradas e a paz romana dada naquele território, que também trazia tranquilidade para essa viagem. Vemos então como Deus orquestrou todas as coisas para que Cristo viesse naquele tempo. E a ideia aqui de Zacarias é: o Senhor nos visitou agora para a remissão do seu povo. Vejam, meus irmãos, Cristo não havia nem nascido ainda e nem morrido e ressuscitado. Porém, a expressão que ele diz é: o Senhor nos visitou e nos redimiu. Ele afirma que no tempo presente, ele já desfruta daquilo que o Senhor vem a fazer, ou viria a fazer, de forma cabal, pelo seu Filho. Aquele que viria a nascer de Maria. Ele percebe, então, o glorioso poder do Senhor em fazer o seu povo ser redimido, e aquilo ali compõe o seu louvor a Deus. Nos suscitou plena e poderosa salvação. Perceba, meus irmãos, que aqui Zacarias ele percebe e ele orienta de que a salvação vinda por meio de Cristo, ela é plena e é poderosa. Ela é poderosa porque ela tem todo o poder para salvar. E ela é plena porque ela não depende de outra coisa. Ela é plena porque ela não carece disso mais aquilo. Simplesmente com o envio de Cristo, com o seu Evangelho sendo experimentado e vivido, com o seu ministério ativo no meio do seu povo, aquilo total e cabalmente era o recurso necessário para que Deus houvesse de salvar, de redimir o seu povo. E aí então, ele percebe que isso tudo vem conforme aquilo que havia sido prometido. Quando nós olhamos para Cristo, o texto de Hebreus 1, de 1 a 4, vai nos mostrar que Cristo, ele é a expressão exata do ser de Deus. O ser de Deus veio habitar no meio do seu povo. O ser de Deus se formou, se tornou homem, assumiu forma humana, a fim de nos salvar. E Cristo teve rosto, teve olho, boca, como cada um de nós aqui. Ele sentiu fome, sede, frio. Cristo, ele é a exata expressão do ser de Deus. Colossenses 1,15 vai nos mostrar que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando olhamos para Cristo, nós vemos Deus. E é assim que nos relacionaremos com Cristo, com Deus, quando Ele voltar, pela pessoa de Cristo. Pessoa essa de carne e osso, corpo este que Ele tem glorificado, e que a imagem do dele teremos o nosso.
é na expressão de misericórdia de Deus assumir forma humana que temos toda a nossa esperança. E o texto continua e ele nos mostra que existem outras questões que se levantam com cuidado e atenção de Deus para com o seu povo. E o que nós observamos aqui é: Deus cumpre aquilo que profetizou os seus santos profetas. Vimos isso em Isaías 40, falando sobre alguém que viria para anunciar o Senhor, que Deus traria ali redenção. Vemos, além do mais, ele nos falar sobre uma libertação dos nossos inimigos e das mãos dos que nos odeiam. Deus vem para libertar o seu povo. É certo que naquele tempo há uma confusão, exatamente por esta questão nacional que lemos na nossa confissão de fé. Alguns esperavam uma redenção num governo terreno, de que talvez Cristo viesse a ocupar um palácio no meio ou de Roma ou da própria Jerusalém, e a partir dali trazer para um reino terreno toda a esperança. Porém, quando nós vemos o que o Senhor anuncia fazer por meio de Cristo, Ele vem nos tirar do império das trevas, que se ocupa de muitos dos púlpitos, muitos dos tronos, mas não são eles a composição geral e o âmago daquilo, o centro daquilo que o Senhor veio fazer na sua primeira vinda. Ele nos veio libertar da escravidão do pecado. 3 grandes inimigos, John Piper ele vai tratar, e a Escritura nos mostra, se colocam diante de nós. O primeiro, o sistema mundano e pecaminoso que jaz no maligno. O segundo, Satanás, inimigo do Senhor e por isso inimigo do seu povo, que se coloca contra a obra do Senhor. E por último, a carne que habita em nós. E aí sim, John Piper, falando sobre isso, ele diz que o mais importante e o pior dos inimigos que temos é a carne, porque ela habita em nós e lutamos contra ela dia após dia. E o que nós vemos aqui é que o Senhor veio nos libertar. E se o Senhor nos libertar, nos diz a Escritura, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Ou seja, não há nenhuma amarra que nos prenda a nada neste mundo. Não há amarras que prendam aqueles que o Senhor libertou ao pecado, a uma condição ruim, a uma condição de escravidão. Temos toda a liberdade em Cristo Jesus para vivermos para o louvor da sua glória e para vivermos na luta e batalha contra aqueles que se levantam como inimigos do Senhor, que são nossos inimigos. Deus nos deu plena capacidade, por meio de Cristo, de estarmos libertos. Por isso, já trazendo essa aplicação daqui, meu irmão, não dê o seu braço para nada, a fim de que lhe prendam. Não seja você escravo de nenhum pecado, não seja você escravo de ninguém, de nenhuma situação, não seja você dependente de nada que não seja Deus, a sua graça e misericórdia. O Senhor nos libertou da escravidão, a qual nós não conseguiríamos nos libertar. Por isso, demos glória e louvor e vivamos essa liberdade. Quando nós nos prendemos a pecados ou a coisas que não o Senhor, o que nós estamos dizendo contra o Senhor é: nós não ligamos, não nos interessamos, ou de fato não conhecemos a tua obra, no sentido de redimir, de tirar, de libertar. Nós apontamos para Deus dizendo: Senhor, acho que de fato o Senhor não é libertador.
temos toda a condição de lutar contra pecados, contra tentações e receber de Deus liberdade para adorá-lo em santidade e em justiça. Ele continua então dizendo que Deus ele tem a liberdade e cumpre a promessa maravilhosa de exercer misericórdia tanto com os pais quanto com os filhos, e lembrando da sua santa aliança, de um Deus que fez um juramento a Abraão, e então livrar o seu povo e conduzi-los, perceba, conduzi-los a uma vida em santidade e justiça perante Ele todos os dias. A liberdade que Deus nos dá é para que vivamos para Ele todos os dias. Nós não somos mais escravos de nada. A nossa salvação está ancorada única e exclusivamente em Cristo Jesus. Isso significa para nós o seguinte, meus irmãos: se nós dependemos daquilo que a gente faz ou de alguma outra coisa para termos certeza ou plena convicção de salvação, de fato essa âncora não tem como nos segurar no Senhor. Ela é falha, ela é pequena para a multidão dos nossos pecados. Porém, se entendemos que estamos ancorados em Cristo e que a sua obra nos salva, aí sim, temos plena convicção de que não há como ser perdido pelo Senhor. A Escritura nos mostra exatamente essa situação. Aquele Deus que prometeu salvação ao seu povo, o salva. Por isso, guardemos os nossos corações em Cristo. E com todas essas informações, vivamos em plena adoração do seu nome, como nos diz. Ele nos chama uma vida em adoração, redundando em santidade e em justiça perante Ele. E aqui lembramos de duas grandes questões. Há uma expressão reformada que fala sobre vivermos diante dos olhos de Deus todos os dias. Ela é corandel. Vivemos diante dos olhos de Deus todos os dias. Isso não nos deve levar a um temor, pensando assim: eu não vou fazer tal coisa porque Deus está me espiando dali. Ou temer a Deus no sentido de castigo. Devemos sim temer a punição do Senhor. Ele nos chama a viver coerentemente. Mas quando nós estamos na perspectiva de vivermos diante do Senhor, somos lembrados que Ele é um Pai amoroso, que nos dá todo o sustento para que a gente possa viver a nossa vida. E por isso, lembrando que Ele está conosco, somos estimulados à santidade. E a segunda coisa é que percebemos que este chamado de Deus para viver em santidade não é um chamado pura e simplesmente dominical. Não é assim: venham aos domingos, sejam religiosos a ponto da santificação plena deste domingo, e os outros dias você viva da forma que você quer. Não. A ideia é de que todos os nossos dias devem ser vividos experimentando santidade e justiça perante Ele. Ou seja, nós obedecemos a Ele. Viemos aqui para a feira da alma, onde o Senhor nos cobre o coração, nos enche a despensa. Mas nós vivemos todos os dias na expectativa e esperança da sua volta, na expectativa e esperança deste menino que nos faz viver para o seu inteiro agrado. E o seu inteiro agrado significa vivermos em santidade, em justiça. Santidade esta que Ele conquistou para nós na cruz, vivendo uma vida santa, nos imputando sua justiça e nos chamando a imitá-lo. Tudo está pago,
me imite. É assim então que percebemos Zacarias falando sobre a esperança no Filho de Deus, uma esperança plena, forte, sem vacilos, uma esperança no Deus de salvação, Deus Todo-Poderoso que pode salvar. Temos estudado sobre a esperança no Filho, e vimos em primeiro lugar então a esperança no Filho de Deus. Porém, em segundo lugar, parece então que Zacarias ele muda a sua perspectiva, ou o seu olhar. Se talvez antes ele está olhando para os céus e vendo o Senhor enviando salvação, talvez agora ele contemple o seu filho nas suas mãos. E aí agora ele fala sobre esperança para os nossos filhos. Esperança para os nossos filhos. Deus manda esperança para os nossos filhos. E veja o que diz a Escritura. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no remilo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O que observamos aqui, ele entender que há uma esperança para o seu filho. Ao contemplar a graça e favor do Senhor, ele olha para o seu filho, e ele anuncia palavras de graça, mas de bastante responsabilidade e peso sobre a vida de João. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. A perspectiva que temos aqui é que Zacarias entende que o seu filho servirá a alguém. O seu filho, ele está ante alguém maior. Eu não sei se você experimenta isso na sua casa ou na sua família, mas muitas vezes a gente tem aqueles primos prodígios. Você conhece algum? Aquele que você vai lá, se esforça, tira um 7,5 na redação e chega todo pomposo, olha a minha nota, estou aqui bem, e aí a sua mãe chega e diz, sabe, fulano passou no ITA. Poxa, eu estava tão feliz aqui com a minha notinha. Aquele primo que ganha ou tem as melhores oportunidades, porque ele é de fato prodígio. E aí eu digo uma coisa, se não veio à sua mente, um primo assim, tome cuidado, talvez o primo seja você. Irmãos, aqui, Cristo é o primo de João, aquele que é perfeito, aquele que cumprirá, e aquele a quem João serve. Vocês lembram no Antigo Testamento a questão que levou os irmãos de José a vendê-lo? É exatamente a inveja, porque José entende nos seus sonhos, e era de fato aquilo que se cumpriria, que ele teria proeminência diante dos seus irmãos. Ele seria mais importante. Os outros estariam ao redor dele. Talvez isso aqui pudesse queimar ao coração do menino João. Mas o que nós vemos é exatamente o contrário. Desde o ventre. Lucas 1,41 diz que desde o ventre estremeceu, enquanto Isabel estava diante de Maria, grávida do Redentor. Ela começa ali a sentir o bebê estremecer. E aquelas que estão grávidas, ou que já passaram por isso, talvez lembrem como seria essa sensação. O menino mexendo ali. Eu lembro, e esse sermão eu preguei a primeira vez, enquanto o Pedrinho ainda estava na barriga, e num período próximo ali, que ele tinha começado a se mexer. Para mim foi a clara percepção disso aqui. O menino se revirando ali no ventre,
podendo ver as marcas do seu pezinho, da sua mãozinha, na barriga, revirando-se, porque ele estava diante do seu Redentor. Ele é aquele a quem a Escritura nos mostrou: voz do que clama no deserto, endireitai as minhas veredas. É assim que encaminha-se os passos de João, sendo não protagonista, nem antagonista, mas simplesmente servo do seu primo, de Cristo. Em uma discussão com os seus discípulos após a chegada de Cristo, as palavras de João quanto a esse pretenso conflito João 3,30: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Cristo cresça, que eu diminua. E lá na frente, após mesmo a morte de Cristo, Atos 19, de 1 a 7, vai narrar um texto curioso, onde os discípulos de João Batista encontram a Paulo. Eles que perderam, possivelmente, o período do ministério de Cristo, enquanto estavam no deserto, e pregavam uma pregação parecida, de um Cristo que viria. Paulo ouve, tem atenção e diz a eles: meus queridos irmãos, esse Cristo que vocês anunciam que virá, ele já veio, já morreu e ressuscitou. E o que vemos então são esses discípulos de João não se agarrando àquilo que João era. Não, quem me disse foi João. Quem é você para garantir? O que eles entendem é o Cristo que foi anunciado por João. Ele é o meu Senhor verdadeiramente. Eles criam no Cristo que João pregava. Isso fez com que eles, encontrando algo que não casava com o que eles estavam na sua perspectiva, mas sendo orientados pela verdade, abram mão e se coloquem diante do Senhor. Certamente encontraram essa disposição no seu discipulador. João o Batista, ele veio para endireitar as veredas de Cristo. Meus irmãos, esse é o trabalho que o Senhor nos chama a fazer. Nós não somos o profeta João, nós não tivemos o privilégio de ser o apontamento e o cumprimento dessa profecia direta, quando diz que vem a voz do que clama no deserto. Porém, cada um de nós foi chamado por Deus para anunciar a Cristo, para falar dos seus poderosos feitos a todos os quantos o Senhor nos permite rodear. Deus nos chamou e nos deu o grato privilégio de anunciarmos a sua graça, de certa forma, precedermos a Jesus enquanto pregamos a Ele. Porque é por meio da pregação que Deus escolheu salvar a cada um dos seus eleitos. E Ele nos chamou para ser esse canal de anúncio das boas novas da redenção no menino, no Filho de Deus. É assim, então, que devemos viver a nossa vida. É assim, então, que Zacarias enxerga completude de ser para a vida do seu filho. Nada mais importa. Vemos a dieta de João e eu não queria passar por ela. Comer mel e gafanhoto, misericórdia. Vemos que ele tem uma vida não regalada de palácios, mas vivendo no deserto. Certamente, Zacarias não entende aquilo como um insucesso da vida do seu filho. Mas ele vê o sucesso da vida do seu filho em pregar o evangelho da cruz. Pregar o menino que Deus havia prometido e que estava ali, cumprindo a sua promessa.
sendo ele um daqueles que traria, veja o que nos diz o versículo 77, dar ao seu povo conhecimento da salvação. Eu e você nos envolvemos dando conhecimento da salvação enquanto pregamos a Cristo. Como nós temos nos envolvido nisso? Temos sido dispenseiros da graça? Você tem aberto a sua boca para fazer com que pessoas tenham conhecimento da salvação? Irmãos, eu não estou dizendo conhecimento da boa e sã teologia, que é importante sim. Mas o chamado do Senhor é muito além de sermos bons teólogos. Por mais que Ele nos chame a sermos sim. 1 Pedro nos diz que precisamos estar prontos para dar razão da nossa fé. Mas essa fé aponta para um Cristo Salvador. E aí é assim que eu pergunto: você tem anunciado salvação àqueles que Deus confiou estar ao seu redor? Você tem se envolvido com isso? Viver fazendo com que pessoas tenham conhecimento da salvação, de remissão dos pecados, tem sido o principal anseio do seu coração? Queridos, eu não estou pedindo para cada um abandonar o seu trabalho, até porque esses são os campos missionários que Deus dá a cada um de nós para atuarmos. Mas estou dizendo, seja antes um cristão onde você está, um cristão na sua profissão, do que um profissional cristão. Envolva toda a sua vida para que pessoas conheçam a salvação, sejam remidos pelo Senhor dos seus pecados. Esse Deus que tem graça e misericórdia enorme para nos salvar. Somos chamados a viver o anúncio de Cristo. E para quê? Porque um dia Ele voltará. Essa expressão aqui, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Essa referência, ela encontra-se também em Malaquias 4:2, quando fala sobre o sol da justiça que descerá. Comentando sobre esse texto, também pregando no Benedictus, no Cântico de Zacarias, João Paulo Tomás de Aquino fala que essa é uma expressão curiosa. Recentemente eu tive uma curiosidade grande. Em Recife, o sol, ele nasce no oceano e ele se põe nas montanhas, né? E recentemente por aqui eu pude ver o sol se pondo no mar. Para mim é uma coisa absurda de entender. Porém há um absurdo quando vemos no texto referência Malaquias 4:2, porque o sol ele não desce. O sol está lá nos céus. E a ideia aqui é entendendo da visitação do sol da justiça, a imagem de Cristo rompendo os céus para buscar o seu povo. Esta mesma imagem que compõe o cântico aqui de Zacarias, onde ele contempla a providência do Senhor ao nos visitar, trazendo luz para aqueles que andavam em trevas e dando pleno caminho, uma boa estrada para que os pés dos seus discípulos, pés dos seus irmãos, filhos de Deus, co-herdeiros com Ele, possam ser dirigidos à luz da sua presença. Meus irmãos, Cristo nos chama a sermos sal da terra e luz do mundo. Luz que não brilha uma luz própria, assim como a lua não o tem, mas que brilha a luz do sol, o qual nós temos por referência
o sol da justiça. É a luz de Cristo que deve ser brilhada por nós e deve dirigir os nossos passos todos os dias neste anúncio. Por isso, meu irmão, a esperança que nós temos para a nossa vida e a vida dos nossos filhos descansa em vivermos Cristo Jesus, anunciarmos Cristo Jesus. Toda e qualquer outra coisa, outra obra, ela é acessória, está colada a esta. A partir dessas verdades, nós precisamos pensar como aplicar, ou o que aplicar na nossa vida. Em primeiro lugar, então, lembremos que toda a esperança do povo de Deus descansa em Cristo Jesus. Nós não temos redenção por vias políticas, por vias da educação, por via do nosso trabalho. Não é o trabalho que edifica a nossa vida em Cristo. Sabemos que o trabalho é dado por Deus. Ele, por meio do trabalho, o Senhor nos dá ordinariamente, coloca diante de nós aquilo que Ele deixou, nos deu, a sua provisão para conosco. Mas nós somos mais dependentes do Senhor, na verdade, única e exclusivamente dependentes do Senhor, do que do trabalho. Isso precisa ser colocado em nossa mente, porque quando houver uma dividida entre obedecer a Deus e obedecer a demandas do trabalho, ou alterar algo do trabalho de forma que prejudique a vida com Cristo, eu devo dar preferência, e na verdade, não somente preferência, eu devo fazer aquilo que Deus nos chama. Se na contabilidade eu sou chamado a dar um jeitinho ou mascarar algo, o Senhor nos diz que devemos viver de forma honesta. Se a gente adota o jeitinho brasileiro para dar migué nos nossos patrões, nos nossos empregadores, fazer aquela velha voada, nos manda no fórum para ver um processo, a gente vai, toma um cafezinho, aí conversa com o outro, às vezes nem vai diretamente no fórum, e depois, só depois de meia hora, quando você poderia fazer mais rápido aquilo, aí que você vai lá, tira as suas dúvidas e volta, e depois passa na McDonald's para comer um negocinho que já deu fome. Nós somos chamados à honestidade. Há tempo para tudo, debaixo do sol. Há tempo de trabalhar. Há tempo de fazer aquilo que nos compete ao lazer. Mas em tudo isso, somos chamados a dar glórias a Deus com a nossa vida. Nós precisamos ser testemunho no nosso trabalho de Cristo. Por isso, meu irmão, não se embriague com as pretensas esperanças que descansam em outras coisas nessa terra. Não é o trabalho, nem mesmo a igreja, instituição. Não é a sua família, matrimônio, ou vir de filhos que redimirá a sua vida. Mas é Cristo Jesus. Além disso, meus irmãos, a esperança e tesouro para a nossa vida é viver para Cristo, anunciando a Ele e vivendo o Evangelho. Essa é toda a nossa esperança. Quantos de nós pensamos aqui com honestidade, dizendo assim: eu quero criar o meu filho para que ele vá para os países mais pobres, viver de uma forma talvez paupérrima, mas que ele seja um missionário, pregando o Evangelho da graça. Será que é isso que a gente pensa? Não estou dizendo que precisa ser assim, mas às vezes isso denuncia que os nossos corações descansam nos tesouros dessa terra,
e não na graça do Senhor. Você pensa no seu filho como um bom cidadão, um bom profissional? Ou, inicialmente, o seu coração deseja que o seu filho seja um crente genuíno, que pregue o Evangelho, que viva esse Evangelho, que seja discipulador de pessoas, que traga pessoas para próximo de Cristo? O quanto nós temos dado essas oportunidades a eles? O quanto temos oferecido isso a eles? Não é errado sermos bons profissionais, pelo contrário, Deus nos chama a glorificar a Ele por meio disso. Mas se a gente morre somente no bom profissional e esquece de viver uma vida de Cristo, anunciando a sua verdade no meio disso tudo, nosso tesouro está contaminado. Nós não temos, meus irmãos, a educação como redenção ou corredentora. Poucos governos atrás tivemos um governo que se propunha pátria educadora. Vemos os efeitos agora dessa pátria educadora. Nem mesmo no que se propôs a fazer cresceu. Os índices disso, da educação, só fazem cair. A nossa redenção está em Cristo. Nós precisamos discipular os nossos filhos, para que antes de qualquer carreira de sucesso, ou planos de sucesso neste tempo e nesta terra, estejamos carreiras de crentes honestos, que vivem o Evangelho da Graça. Dos nossos filhos, o Senhor traz tanto o renovo do seu povo, como os novos missionários, a serem enviados para perto, longe e muito longe. Que o nosso desejo esteja intimamente ligado para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, as coisas do alto, onde Cristo vive. O texto perguntou: o que virá a ser este menino? A resposta das Escrituras para isso foi: e a mão do Senhor estava com ele. O desejo do nosso coração é que a mão do Senhor nos dirija, nos constranja, nos leve, nos norteie a vivermos a nossa vida na esperança do Filho de Deus, e que isso perpasse as gerações e passe para os nossos filhos, fazendo com que eles vivam para a honra e glória do Senhor todos os dias das suas vidas, crendo no Cristo que veio e voltará. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Aplica ao nosso coração e nos abençoa para que vivamos Cristo, que Ele seja a nossa única esperança e a nossa vida descanse nele. No nome santo e poderoso de Jesus que oramos. Amém.